Deus, mais uma vez temos a alegria, o prazer e até a liberdade de nós deixarmos, coisas, digamos, até importantes para fazer aquilo que é muito e muito mais importante. Se alguém tão importante que tinha milhares e milhares de pessoas, sobre o seu governo, disse que é melhor um dia na casa do Senhor do que em outro lugar 1000, então nós que não somos tão poderosos assim, devemos também manifestar o mesmo apetite, a mesma vontade e o mesmo desejo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 37. Isaías, capítulo de número 37. E vamos ler a partir do verso de número 36. Triunfo sobre os inimigos. Verso 36 do capítulo 37 de Isaías, que diz: Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, o rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, voltando ele a adorar na casa de Nimrod, seu Deus, Adrameleque e Cerezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E Azar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Feche os seus olhos. Pai bendito e amado, mais uma vez no precioso e no santo nome de Jesus oramos, quando novamente nós estamos na tua casa, refletindo sobre o poder que só há em ti. Queremos agora, Senhor, a inspiração que nada, nenhum organismo, nenhuma entidade, nenhuma força nesta terra tem para discernir, Senhor, esta passagem. Mas o Senhor pode, porque o Senhor é o autor e nós somos teus servos e precisamos, Senhor, deste aprendizado e ensino para continuar fazendo aquilo que lhe apraz. Obrigado, Pai, que nada incomode, perturbe este nosso momento e hora. Te pedimos por amor de Jesus. Amém e amém, Jesus. Esta palavra que nós acabamos de ler, para entendermos ela, nós precisamos ir buscar o texto. E o texto fala de 2 povos. Um deles é o povo preferido de Deus. Quando nós falamos assim, parece que soa não muito bem aos ouvidos de milhares e milhões de pessoas que elas se intitulam também filhos de Deus. Por que elas o fazem? Porque elas imaginam ser filhos de Deus. Simplesmente porque elas existem, simplesmente porque elas nasceram, estão neste mundo, e este mundo que foi feito por Deus, fez a ele. É bem verdade que houve este consentimento de Deus para que a relação entre o macho e a fêmea, um homem e a mulher, trouxesse um produto chamado filhos. E este filho nasceu sim sobre a aquiescência deste Deus.
Mas quando nós vamos entender, conhecer, procurar saber o que é Deus, e nós não podemos saber a não ser que seja por este livro, a sua palavra, nós vamos ver que ela mesma se expressa desta forma: todos os que o conheceram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aí a história muda, porque João, no seu evangelho, no capítulo 1, no verso 12, diz: mas a todos que o conheceram. E aqui nós vemos o que? Uma distinção, são dois povos, inclusive eles estão em guerra. Um é o povo assírio e o outro é o povo hebreu. Bom, o mundo todo sabe que o povo hebreu descende de um homem da família de Éber, chamado Abrão. E este Abrão, então, ele foi o primeiro a entender esse versículo e conhecer o Deus que falou com ele, porque Deus, lá no Gênesis capítulo 12, diz: Arão, sai do meio do teu povo e da tua parentela. Bom, quando Deus nos chama, Ele chama e Ele implica algumas coisas, Ele tem algumas imposições. Para Abraão, então, pertencer ao povo e à família de Deus, ele teve que sair, deixar aquele relacionamento. Nós somos muito chegados, nós somos muito afetos a relacionamento que nós construímos, e nós, embora negamos, vamos nos desapontar com muitos relacionamentos no futuro, que eles são negativos, eles são prejudiciais a nós no dia de hoje. E Deus falou para Abraão: sai. Por que Deus falou para Abraão? Porque este povo, que era o povo lá, da Caldeia, esse povo era semelhante a esse povo, o povo lá de Damasco, o povo lá de Nínive, o povo lá da Síria, que eram o que? Acírrodos ou acirrados inimigos do povo hebreu. E é lógico que Deus, Ele não quer que nós sejamos inimigos do seu povo. Se nós formos inimigos do filho de uma pessoa, nós seremos automaticamente inimigos do pai e da mãe daquela pessoa, não é mesmo? Com Deus se dá a mesma coisa. Veja bem uma passagem lá em Atos capítulo 9. Tinha um homem lá chamado Saulo, e ele então, ele tinha um ódio como esses assírios, do povo cristão, que é o povo de Deus, que são os hebreus modernos, que são aqueles que foram inseridos, como Paulo explica lá em Romanos capítulo 11, diz lá que nós fomos enxertados. Por isso que Paulo lá em Gálatas, ele diz no capítulo 3, que os que são da fé são hebreus, são benditos com o crente Abraão. Quem é que diz que Abraão é bendito? Ora, a palavra de Deus diz que Abraão é bendito, porque ele ouviu a Deus. Então Deus disse que ele seria bendito, ele e toda a sua semente. O gostoso de você conhecer e ouvir a Deus é que você é abençoado, como está lá em Deuteronômio 28, do versículo 1 ao versículo 15, está ali as bênçãos de Deus para aqueles que ouvem a palavra de Deus. Veja bem que lá em Deuteronômio 28, primeiro diz: se vocês, eu e você, ouvir a palavra de Deus, e aí vem então uma galeria do poder de Deus que é liberado, para quê? Para que nós possamos ter alegrias. Deus quer que nós tenhamos alegria. Agora eu pergunto: quem é que tem alegria? Eu mesmo que passei esses dias com dor, quem é que tem alegria no sofrimento, na dor, na fome, na miséria, na perseguição, na luta? Quem é que tem alegria na escravidão?
Quem é que tem alegria quando o seu lar é varrido, quando a enfermidade chega, quando a falência aparece? Evidentemente não. E Deus, Ele não quer nada disso. Está lá no capítulo 28 de Deuteronômio, do 1 a 15. Mas no 16 já começa a história deste outro povo, o povo assírio, né? Que eles, o povo cananeu, né? Os amorreus, os jebuseus, os heveus e todos aqueles que nos dias de hoje não atentam para a palavra de Deus. Não é você simplesmente ter uma religião, não é você conhecer versículos da Bíblia que vai fazer esse vínculo. Não, essa aproximação é obedecer, é ouvir a palavra de Deus e sair, como ele disse para Abraão. Para quê? Porque Deus quer exclusividade, Deus quer que você viva em função do querer e da vontade dele. Eu quero dizer uma coisa, isto é muito difícil, porque normalmente nós impomos a nossa vontade e questionamos a vontade dele, e aí nós nos colocamos em perigo. Quem estava no governo era um homem chamado Ezequias. Primeiro ato desse menino, quando ele tomou o trono de Israel, foi recompor a igreja, a obra de Deus, o templo, foi restaurar a igreja, foi trazer o povo para a presença de Deus, baixou estatutos, leis e decretos, proibindo a adoração a outro Deus. Mesmo assim, um dia, um povo forte, chamado os assírios, eles resolveram incomodar Josafá. Então, enviaram seus exércitos, enviaram seus comandantes, enviou suas tropas e ameaçou literalmente ao rei Ezequias, mandando cartas dizendo: nós vamos chegar aí, olha só como são abusados nossos inimigos, nós vamos chegar aí e vamos pegar tudo que desejarmos. Você já pensou que como é atrevido o diabo? Vamos pegar tudo que desejar os nossos olhos, vocês não vão fazer nada, vão ficar quietinho, viu? Porque as outras nações, e apontaram umas 5 nações que quiseram nos desafiar, nós varremos elas no ar, nós anulamos elas, nós destruímos tudo e faremos o mesmo com você. Porque sabe o que é? O diabo, que a Bíblia diz, nosso adversário, Pedro diz, que anda ao derredor bramando como leão, ele acha que você é igual ao bêbado, ao viciado, ao drogado, ao homicida, ao adúltero. Ele acha que você é o mesmo, e com esses ele sabe que ele pode fazer tudo. Aí ele chega e grita como leão, porque ele não é leão. Ele ruge como leão, mas ele não é, querendo, travestido de leão, parecer leão. E aí ele então desafia você a acreditar que ele pode anular você desta terra, pode colocar você nos buracos mais escuros, mais sórdidos, pode afundar você nos túneis mais negros e colocar você na lama. Ele acredita, mas ele erra redondamente, porque a Bíblia diz que há um Deus dos céus, e quando esse Deus, ele encontra eu e você, ouvindo a voz do Senhor, como fez Abraão. Veja bem, o capítulo 14 desse mesmo, o versículo 14 desse mesmo capítulo diz: quando o rei Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro,
leu-a então e subiu à casa do Senhor, e abriu, estendeu-a perante o Senhor, disse: ó Senhor dos exércitos, o Senhor é o Deus de Israel, o Senhor está entronizado entre os querubins, tu somente és Deus. E aí então ele começa a abrir o coração e dizer: eles podem fazer sim, mas eles podem fazer com quem? Ele pode fazer com o Egito, ele pode fazer com os países todos da África, eles podem fazer com a Etiópia, eles podem fazer com a Grécia, eles podem fazer, se fosse hoje, no dia de hoje, com o Brasil, com os Estados Unidos, mas contra Israel, não. É isso que Deus quer em nós. Contra eu, não. Quando eu estive aí esses 4 dias no hospital, eu sabia que contra mim não há armas. Por quê? Porque Isaías diz: toda arma preparada contra ti não prosperará. É isso que ele quer em nós. Os exames, as chapas, tudo do laboratório era contra. É o que? É o rei Senaqueribe, é o rei poderoso da Síria, é a tecnologia, é a ciência, mostrando que de fato não tem jeito, e o diabo quer que você creia que não tem jeito. Mas qual foi a palavra do profeta Isaías? Está no capítulo 37. Olha o que ele diz aqui no verso 6. Isaías então diz: assim diz o Senhor, não temas por causa da palavra que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra, o que está escrito na sua Bíblia? Presta atenção: contra mim. Está lá. Sabe o que Deus falou com Saulo lá em Atos capítulo 9? Quando ele foi perseguir o povo de Israel, como este rei aqui, ele falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando alguém faz uma coisa contra mim e contra você, está fazendo, como eu falei, diretamente ao Pai, diretamente àquele que nos deu vida. Como eu falei, quem desprezar uma criança, maltratar uma criança, torna-se inimigo dos seus pais na mesma hora. E aquele pai, como passou agora na TV, né, no noticiário, aquele pai que estava levando a criança para a escola, estava tirando a criança do carro, os 2 ladrões chegaram, o que ele fez? Ele lutou com os 2 ladrões, ele se coloca em risco, em perigo, porque ele sabe o que ali está uma pessoa, não sei quantas crianças tinha no carro, pessoas amadas e queridas. Se aquele pai teve coragem, quantas vezes eu fiz isso quando necessário, de investir contra pessoas sanguinárias, malignas, pessoas que não têm amor absolutamente a nada, quanto mais o nosso Deus, que é todo amor, Ele virá sempre em nosso socorro. Então, depois de o rei Josafá ouvir a palavra de Deus, ele abre então aquelas cartas e diz: olha, esse pessoal é bravo, esse pessoal é perigoso, esse pessoal fez com muita gente, mas esse pessoal não pode fazer aqui. O que o diabo quer é que você acredite que ele pode desgraçar a sua vida. Sabe o que a minha Bíblia diz? A minha Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que estava em Israel do que o que estava na Síria. Qual era o Deus da Síria? Eu nem sei como era esse Deus, o Nimrod, que em algumas Bíblias é Nimrod, em algumas versões, eu não sei como é que era um bicho qualquer aí, como são todos esses ídolos que estão aí escancarados nas seitas e nas religiões
não passam de bicho, mesmo que sejam referência a pessoas mortas, que seja Pedro, Moisés, que seja qualquer pessoa que for. Veja isso aí. Deus não considera isso. Deus não tem contra isso. Aí então, quando ele soube que estava em ameaça, o que ele fez? Ele se voltou. Espera aí, é isso que Deus quer em nós. Ele quer que nós tenhamos consciência. Ele não quer que nós sejamos relapsos, desajuizados, pessoas fantasiosas, que elas, hoje creem, amanhã não creem, hoje estou crendo porque está tudo legal na minha vida, mas amanhã, como aconteceu comigo, vem a ameaça, vem a afronta. Aí então, quando o rei Ezequias recebe toda aquela notícia, ele não duvidou. Por quê? Porque eles já estavam todos, o quê? Sitiados. Eles já tinham cercado o povo, já estavam eles, olha como diz a palavra, no seu arraial. Quer dizer, eles tinham já se deslocado da Síria, estavam marchando, e eles param para a sua estratégia. Talvez naquele dia eles iam o quê? Só esperar o alvorecer para eles irem e arrasarem, irem e fazer um verdadeiro desastre, promover um verdadeiro desastre, varrendo Jerusalém. Erra um tolo o diabo quando ele pensa que pode tocar nos filhos de Deus. João, lá na sua primeira epístola, no capítulo 5, 19, diz que o diabo não nos toca. E o que vale é o que está escrito aqui. O que vale é o que está escrito aqui. E se ele escreveu, ele garante. Tanto é que quando ele conversa com Deus, chamou o povo e disse: agora essa conversa não é nossa, essa conversa é de Deus. E o que aconteceu? Saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios a 185 mil. Que carnificina! E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. E aí então eles fugiram. Vamos embora. Eles viram que algo sobrenatural. Ninguém ouviu barulho, não entrou cavalos, não houve espada, não houve grito de ninguém. É a espada do Senhor. Quando Gideão, lá no capítulo 6 de Juízes, ele lutou no capítulo 6 e 7 com os amalequitas, os midianitas, que estavam escravizando eles por 6 anos. Sabe qual era o jargão? Espada de Gideão, espada do Senhor. Era a espada do Senhor agora que entrava no exército, nos arraiais dos assírios, e ia o que? Dizimando, ia anulando, ia matando e destruindo os inimigos. Que eles, no capítulo 36, alardeavam o poder que havia na Síria. Como o esquadrão dos assírios eram fortes, como eram treinados os seus soldados, como eles, com um ódio, entrava nas nações e nas terras e arrasavam com elas, fazendo o quê? Com que aquela nação envergonhassem de tudo que elas eram, do seu Deus, da sua identidade, da sua doutrina, da sua própria existência. É assim que o diabo quer fazer. Ele continua querendo fazer, e ele pode fazer.
O diabo pode fazer, mas não na vida dos filhos de Deus. Na vida dos filhos de Deus é anulado essa ideia, esse propósito. Por quê? Porque Deus, o salmista diz, é o nosso escudo e a nossa fortaleza, é o nosso socorro presente na hora da angústia. No outro dia, eles estavam esperando o que? A aurora, estavam esperando o raiar da manhã, estavam esperando um novo dia surgir. Mas quando surgiu um novo dia, toda a estratégia do rei da Síria caiu por terra. Qual era a informação? Nosso exército acabou, só temos cadáver. E então eles temeram e fugiram, pensando que assim ou assim estariam livres, né, da maldição que agora eles procuraram. Não foi o rei Ezequias que o amaldiçoou, não somos nós que amaldiçoamos, né, os idólatras, os homicidas, os ladrões, aqueles que se intitulam até grandes por aí e nos ameaçam. São eles que se auto-amaldiçoam. E quando eles voltam, né, para a sua terra e entram na cidade, né, que era a sua metrópole, a Nínive, então eles vão agora conversar com o Deus dele. Então, se fosse este rei, não. Se eu fosse o rei da Síria, o Senaqueribe, eu não ia conversar, eu ia abandonar esse Deus. Mas veja bem, quando você não tem um Deus verdadeiro, então você ainda vai, né, você não tem outra porta para bater, vai se humilhar para ele, que a minha Bíblia diz, o próprio Isaías no 42 diz, tem ouvido e não ouve, tem mãos não apalpam, tem pés e não andam. Assim era esse cara aqui, o tal de Nimrod ou Nimrod. Não tinha o quê? Não tinha expressão nenhuma, não tinha vida. Agora o Deus de Israel não provou que é o Deus vivo, que é o Deus que ama, é que é o Deus que se importa comigo, é o Deus que se importa com você. Como eu que passei esses 4 dias de angústia, nós não gostamos de sofrer, mas Deus permite que aconteça, que esses assírios corram, entendeu? E se inflamem contra o povo de Deus, que é o povo hebreu, para ele mostrar que ele está no controle, para ele mostrar, como mostrou para mim, que ele é que conduz os nossos destinos, que é ele que controla cada momento da nossa vida, não um Senaqueribe qualquer, não um Deus de pedra, de ouro, de pau, de madeira ou qualquer outra coisa que exista, gesso e tanto mais, porque o nosso Deus é vivo e todo poderoso. A minha Bíblia diz que ele com a sua palavra é viva e eficaz. A palavra dele, ele falou que estaria conosco todos os dias, na hora que a boca esquenta, que veio o Senaqueribe, como veio essa semana, na segunda-feira passada, né, dessa semana passada, o Senaqueribe veio, o rei da Síria veio, e disse, agora você está perdido, vou arrancar tudo de você. Mas Deus falou, não. Aonde é o seu refúgio? Meu refúgio é aqui. Aonde era o refúgio de Ezequias? Ele foi, como diz o verso de número 14, para a casa de Deus. É isso. Vou conversar com Deus. Só que o Senaqueribe também foi conversar com Deus dele. Quando Ezequias conversou com Deus dele, Deus deu resposta e falou, deixa para mim, vai descansar, vai dormir, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. E quando é de manhã, eles chegam lá, o Ezequias chega lá, só cadáver, e aquela riqueza enorme que eles levaram como despojo, levaram embora como despojo.
E o Deus do Senaqueribe? O Deus daquele Senaqueribe mandou os filhos dele ir lá e consumar a desgraça, a maldição que ele mesmo lançou sobre si e o matou. Deus prometeu ser com você. O que você precisa fazer é não desanimar nunca. Feche os seus olhos, vamos ficar em pé. Deus amado, no precioso e santo nome de Jesus eu oro, quando novamente ouvimos a tua palavra. Senhor, muitas das vezes não há força em nós para crermos, mas nós confiamos que assim como o Senhor fez com o teu povo nos tempos de Ezequias e tantos outros reis que andaram diante de ti em fidelidade e em verdade, ajuda-nos a ser igual, para que possamos viver também esta graça. E quando o Senaqueribe se levantar contra nós, então faremos de igual modo, entraremos na tua casa e na tua presença, e veremos de noite o teu anjo que se levanta para destruir aqueles que são sanguinários e são inimigos do teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Bem, nós vamos cantar então outro cântico, e se você por acaso